E antes que eu me esqueça, deixa eu falar aqui de uma vez. Clica aqui embaixo no gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que isso é um conteúdo relevante de Excel. E isso é muito importante para nós. E vamos à nossa aula. Vamos relembrar um pouquinho, né, do que já aconteceu. A gente já teve duas aulas falando de PROC-V e Soma-Si. Nessas duas aulas, o que foi feito? A gente teve que mexer na base de dados para poder ter todos os campos aqui que a gente precisa para extrair o relatório. Isso a gente fez com a função PROC-V. Aqui a gente tem a tabela de cliente, que contém as informações de CNPJ e cliente e localidade. E a partir daí formamos o relatório 1. Você encontra isso nas duas aulas anteriores. Hoje, quer dizer, nessa aula, nós vamos falar sobre o relatório 3. Tem o 2 e tem o 3. Eu vou inverter um pouquinho essa ordem. Vou fazer primeiro o relatório 3 e depois nós vamos fazer o relatório 2, que tem um outro recurso que eu quero agregar. A diferença básica aqui é o seguinte: eu não vou poder usar o soma-se aqui, porque não vou poder utilizar. Se você não conhece, eu aconselho que você faça a aula anterior. Mas se você fez comigo, vamos fazer uma análise aqui no relatório 1. Tá? Eu vou abrir aqui a função soma-se para você ver a estrutura dela. A gente tem intervalo, a gente tem o critério. Tá? O que é o intervalo? O intervalo é a coluna da base de dados que tem todos os clientes, lá em base vendas. O critério é o cliente que eu quero analisar, que nesse caso é o queimando lenha, né? Restaurante. E o terceiro é a coluna da base vendas que eu quero somar, que é o total de faturamento que eu tive para esse cliente. Então ele vai lá direitinho, tem um montão de cliente lá com muitas vendas, ele vai pegar esse e vai tirar a soma para mim de tudo que eu vendi para aquele cliente. Só que o soma-se é extremamente limitado, assim como o média-se e conte-se, porque ele só tem um critério. Nesse caso aqui do relatório 3, a gente vai precisar de dois critérios. Na maioria dos relatórios você vai querer um pouquinho mais de critério. Por exemplo, eu quero pegar o total de pedidos aprovados. Como é que funciona isso? Eu vou dizer para ele, é desse cliente e aí tem que pegar o pedido aprovado só. Só soma todos os pedidos aprovados. A mesma coisa para reprovados. Tá? Então eu vou dizer para ele, olha, vai lá desse cliente, nos pedidos reprovados e soma. Desse cliente, pedidos reprovados. Por que a gente precisa de dois critérios? Porque essa informação de aprovado e reprovado estão na mesma coluna, as duas informações. Então ele tem que filtrar lá tanto o cliente quanto o pedido aprovado. Tá? E os pedidos que foram reprovados desse cliente? Mesma coisa. Desse cliente, pedidos reprovados, vai lá e soma o total de vendas. Então, para isso, a gente tem que usar soma-sis e ela é bem diferente da soma-si. Vamos lá. Mãos na massa. Agora, cliente, vamos lá, cliente, queimando lenha, eu vou colocar aqui, ó, igual soma-sis. Está vendo aqui? Ó? Sis, tá? No plural. Ele já começa me pedindo assim: o que você quer somar? Diferente do soma-se. Quem lembra, primeiro ele me pediu o intervalo, né? Que é onde tem os clientes. Aqui não, aqui ele já começa falando assim: o que você quer somar? Eu vou lá na base de vendas, vou marcar a coluna total de vendas, vou falar para ele: é essa coluna que eu quero somar. Tá vendo? Ó, intervalo soma. Ponto e vírgula. Voltei aqui no relatório 3. Aí ele vai me pedir o intervalo de critério 1. Qual que é o intervalo de critério 1? Tá? Eu voltei aqui, mas na verdade não é aqui, ainda continua lá na base vendas, tá? Então vou mudar para ela de novo. Qual que é o intervalo de critério 1? É o cliente aqui, ó, coluna I. Tá vendo que já marcou aqui, ó? Coluna F, o que é a coluna F? É o intervalo soma. A gente já marcou, a coluna F é o total de vendas aqui, ó. Aquilo que eu expliquei na aula anterior, né? É até difícil de selecionar aqui, mas você já sabe a coluna F. Depois, intervalo de critério 1. Aí eu vou dizer para ele a coluna I. Quem é a coluna I são os clientes. Beleza. Ponto e vírgula. Agora sim ele me pede o critério.
Aí eu vou lá para a tabelinha de relatório 3 e vou dizer que o primeiro critério é o restaurante queimando lenha. Vou dar Enter aqui e ele já fez para mim, tá? Se a gente analisar, nós vamos perceber que esse total de vendas é igual ao do relatório 1. Por quê? Porque está fazendo a mesma coisa até esse momento, que eu só forneci um critério. Só que não é só somar daquele cliente, é somar daquele cliente os pedidos aprovados. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos editar aqui a função, pode ser aqui ou pode ser aqui em cima, né? Aqui em cima eu não estou gostando muito porque está vindo em cima das letras das colunas. Então, para selecionar é difícil. Aqui, ele já coloca a dica aqui embaixo, que eu vou lá, marco a coluna do jeito que eu quero. Ponto e vírgula, tá vendo? Critério 1, finalizei. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o critério 2. Qual é o critério 2? Eu vou lá na base vendas e vou marcar a coluna K, que é a coluna que tem o status do pedido. Ali tem aprovado ou reprovado. Vou dar um ponto e vírgula, aí ele já me pede o critério 2. Eu vou voltar na tabelinha relatório e agora, qual que é o critério 2? Não tem critério 2 aqui na célula para eu selecionar. Se tivesse, eu poderia. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou dizer para ele aqui o seguinte: eu vou apagar essa referência aqui. Tá vendo? Ó? K, ponto e vírgula, critério 2. Eu vou abrir aspas e vou colocar aqui, ó, aprovado. Do jeito que está lá, escrito bonitinho. Se tiver acento, coloque acento. Faz tudo direitinho. Fechei parênteses. Então, o que, que a gente tem? Olha só, vamos analisar. Base vendas F é o intervalo da soma, é a coluna que tem os valores para serem somados. Base vendas I é o critério 1. Qual que é a coluna de critério 1? São os clientes da base vendas. Critério 1 é aquele cliente que eu quero pegar. Aí depois vem o intervalo de critério 2, quer dizer, a segunda coisa que eu quero que ele filtre ali para poder pegar o valor da soma para mim. Quem é? Coluna K. O que, que coluna K tem? O status do pedido. Aí depois vem aqui o critério 2. Critério 2, então eu estou informando texto direto, entre aspas, dizendo que é só pedido aprovado. Vamos dar Enter aqui e olha só o resultado. 6.257.000. Vamos lá no relatório 1 para a gente ver. 6.845.000. O que, que ele está fazendo aqui? Tem uma diferença. Os pedidos aprovados, somente os aprovados, está um valor um pouquinho mais baixo, lá, 257.000 contra 845.000. Então teve pedido reprovado que não aconteceu. E como é que eu sei disso? Está lá na minha base de venda. Está vendo a importância de você analisar o negócio? Tá? Inclusive, a gente tem o curso Excel Data Analysis, que é para a gente analisar não só esse aspecto, mas vários outros. Qual é o tipo de gráfico que você usar, qual é a tecnologia que você vai fazer para poder dar aquela visibilidade que você precisa, como é que você estrutura esses dados para você ter essa visibilidade do negócio. E a gente vai trabalhar lá com Power Query, Power Pivot e toda a parte teórica de data análise também, né? Um recurso também de tabela dinâmica avançada. É um curso maravilhoso, um curso novo, né? A data que eu estou fazendo essa aula é 7/5/2022, então esse curso está já na prateleira para você fazer, tá? Isso vai te dar uma visão muito grande sobre negócios, sobre análise de dados. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não para por aqui, né? Então a gente tem agora que analisar esses outros campos aqui. Mas tem alguma coisa aqui que eu preciso travar? Que eu precise travar? Eu vou falar não necessariamente. Por quê? Porque eu marquei a coluna inteira, eu já expliquei isso, né? Então ele não vai variar a linha. Isso vai ser sempre F até F. Só deveria travar aqui se fosse copiar para o lado. Eu não vou copiar para baixo. Então tá tranquilo. Essa daqui, que é o critério, ele tem que mudar mesmo para poder pegar o próximo cliente, né, o próximo restaurante. E aqui o critério é fixo, aprovado, não precisa travar nada. Vou copiar isso aqui para baixo, clique duplo no cantinho e ele já vai fazer para mim, olha só que legal, tá? Então ele está me trazendo aqui os pedidos aprovados, agora eu quero os pedidos reprovados de
todo mundo, né? E agora, como é que fica? Mesma coisa, mesma coisa. Eu vou copiar, não vou fazer isso aqui, ó, que não vai dar certo. Tá? Ele vai mudar todas as referências. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui em cima. Ó, seleciono, Ctrl C, você pode dar até um Ctrl X e um ESC para cancelar. Aí você tem certeza que você copiou o texto todo, né? Você recortou, quer dizer, já quando recorta, copia, deu ESC e cancelou. Vamos para total de pedidos reprovados. Vou clicar aqui dentro, vou colar aqui ou na barra de fórmula também e só vou mudar isso aqui, ó. Em vez de aprovado, vai ser o reprovado. Reprovado, beleza, igualzinho, dei Enter. Olha só o total de pedidos reprovados. Vou dar um clique duplo aqui no cantinho e agora eu já tenho, posso até traçar um gráfico. Olha como é que isso daqui vai abrindo possibilidades de visibilidade da informação, estrutura de decisão podem ser estabelecidas a partir desses dados, né? Você consegue analisar dados. Que maneiro isso, isso é muito legal. E a gente pode usar também o ContiSys e o MediaSys para fazer a mesma coisa. Então, um exemplo aqui vai ser do total de pedidos aprovados. Quantidade de vendas, bota assim, aprovadas, né? Aprovadas, tá? E depois vou copiar a coluna e vou colar aqui também. E vou fazer o reprovadas. Beleza. Do mesmo jeito, ContiSys. O ContiSys, ele é mais fácil um pouquinho. Olha, eu vou selecionar aqui ContiSys. Intervalo de critério. O que é o intervalo de critério? Vamos lá na base de dados e vou dizer para ele que o intervalo de critério são os meus clientes. Alexandre, mas e a coluna de número lá para poder somar? No Conte não tem, porque ele está só contando. Ele não está somando, não precisa. Então, já passei para ele, olha, a coluna de vendas aqui e critério 1. Depois do ponto e vírgula, ele me pede o critério 1. Né? Eu tenho um intervalo, que são os clientes, agora o critério 1. Vou voltar para o relatório 3 e vou apontar aqui, queimando lenha. Vou dar Enter e ele já contou as vendas todinhas do cliente queimando lenha, 526. Só que eu não quero todas, eu quero só as vendas que foram aprovadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou editar. Ponto e vírgula, e ele já abre aqui para o critério 2. Quem é o critério 2? É o status do pedido. Vou lá na base de vendas, vou marcar aqui coluna K, status do pedido, ponto e vírgula, vou voltar aqui para o relatório 3 e vou informar o status, né? Eu não tenho isso escrito em célula nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse critério como um critério texto mesmo, abrindo aspas, aprovado. Opa, vamos ver, trocou, acertou para mim. Fechei aspas, bonitinho, fechei parênteses e dei Enter. 484 vendas aprovadas para esse cliente. Muito bem, clique no cantinho duplo, né? Vamos lá, funciona. Ou chegou lá. Todas as vendas aprovadas. Agora eu quero as reprovadas. É igual, só muda isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, seleciono, Ctrl X ou Ctrl C. Você só não pode esquecer de dar o ESC aqui para cancelar essa edição. Cancelou, venho aqui do lado e colo assim, desse jeito. Dei Enter. Ele fez a mesma coisa, voltei e vou editar só o finalzinho aqui, ó, que vai ser pedidos reprovado, tá? Com o status reprovado. Dei Enter e ele já está contando aqui para nós. Clique duplo no cantinho e beleza! Olha só que legal, né? Que maravilhoso! Muito bom isso daqui. E eu quero dar um recado para você aqui nesse finalzinho. A gente já tem outra aula ainda, tá? Mais um recado para você. Se você quer fazer um curso de Excel que realmente vai te promover ou vai garantir aquela vaga de emprego que você tanto sonha, que você sabe que precisa do Excel, porque cada dia mais as empresas estão exigindo essa ferramenta, porque é uma ferramenta de negócio. Se você quer ter uma visão corporativa de Excel, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha formação completa em Excel. Excel Black Belt, exatamente para você ser um faixa preta em Excel. E lá tem
todos os detalhes e com certeza você está fazendo o curso de Excel mais completo que você pode buscar na internet. Beijo no seu coração e eu te aguardo na nossa próxima aula.